Olá! Agora vamos ver se a Maria me Olá, ouve. meninas. Deixa eu pegar um fone também, só um Tá, minuto. tá bom. Deixa eu desenrolar o meu aqui. Mãe. É tua mãe? Não, tô pensando aqui. Engenheiro agrônomo, agora eu lembrei. Agrônomo. Ah, tá. Não, eu tô anotando aqui para não me esquecer. Vamos esperar a Catiane. Tá. Ela é a outra mediadora aqui junto com a gente. Bem-vinda, Carmen! Obrigada, boa noite para todas. Essa é a Luana, minha colega de trabalho, minha amiga também. A Maria, minha amiga também. Prazer, Luana. Conhecemos lá no IFE. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Que bom. Tudo na medida do possível, né? Mas, Sim. Vamos aguardar só uns minutinhos, tá? Enquanto eu vou arrumando aqui, ó. Tá. De apresentação. Deixa eu ver aqui. E aí já vamos começar nossa conversa. Como é que estão as coisas aí, Maria? No Riozinho? Por aqui tá tudo bem. O pessoal tá louco para voltar a trabalhar, né? Não estão querendo respeitar muito, que eles estão com medo, né? Insegurança do que pode vir a acontecer, né? Sim. E Tem aí... um pessoal dividido, né? Olá, meninas chegaram, bem-vindas. Deixa eu ver se o áudio delas está funcionando. Ok? Ok. Tá conectando. Priscila. Olá. Oi, bem-vinda. Oi. Obrigada. Mônica. Catiane, tá ouvindo? Ah, tá. Oi? Oi, consegui. Ah, não acredito, consegui também. Consegui também. É, a Tá, Priscila. isso que dá um oi. Ah, Priscila, você colocou o mudo? Você colocou o mudo ali no microfone? Tá mudo. Eu consegui. Ah, tá, ok. Ah, tá. Só para saber. Tá. Porque normalmente quando o pessoal entra, ele entra com o microfone desativado, aí eu desativo aqui. Tá. Então, estão todas me ouvindo? Sim. Ah, que legal. Bacana. Então, bem-vindas. Boa noite, né? Obrigada. Eu sou a Amanda, acho que só não conheço a Priscila. Priscila, você veio, só para saber, como que ficou sabendo desse nosso A diálogo? Catiane me convidou, a gente trabalha junto e ela me Minha convidou. colega. Show! Legal. Então tá. Então vamos no início, nossos diálogos. Eu vou tentar fazer uma apresentação geral, assim, e aí depois a gente abre o espaço para poder cada uma falar, interagir um pouco mais, tá? Então, eu sou Amanda, eu estou reativando um projeto que é o Uniflora Educomunicação, e esse Diálogos é um subprojeto que o objetivo é fomentar a interação e conversa sobre diferentes temas, né? E aí, como a gente está nessa situação de quarentena, distanciamento social, e eu já estava utilizando a plataforma Zoom, eu pensei em utilizar essa plataforma para conectar de outras maneiras e a gente trocar experiência nesse momento que está sendo bem difícil para várias pessoas, né? Então, vou compartilhar uma tela. Me apresentei, né? Aí eu coloquei... Peraí que eu vou compartilhar a tela aqui, que é mais fácil. Tá. Conseguem acompanhar a tela que eu tô vendo aqui? É a mesma da imagem de divulgação. Sim. Então, eu sou a Amanda. Quem está mediando aqui junto comigo é a Catiane. Catiane é pedagoga, educadora social.
bruxa da cozinha, bruxa da culinária, como ela gosta de mencionar. E também a gente vai contar com a mediação da Luana. A Luana é mãe, é educadora e é engenheira agrônoma de formação. Então, a gente se conheceu, tanto a Catiane quanto a Luana, no trabalho, eu e a Luana, no caso, nós trabalhamos juntas, e a Catiane foi minha professora, então foram as duas pessoas que eu convidei outras pessoas para poder estar agilizando esse movimento junto comigo, mas foram as duas que me deram esse retorno mais imediato, então estamos organizando esse movimento, digamos assim. Me apresentei as duas. Vocês querem falar alguma coisa, alguma observação? Senão eu já dou início à nossa introdução. Por mim, pode tocar ficha. Tá, beleza. A gente tem cerca de 40 minutos, eu acho que pode ser um tempo bem produtivo, assim. Então, eu gostaria de começar falando sobre o dia de hoje, o Dia Nacional da Terra, né? Então, só para a gente dar uma... Como é que se diz? Trazer um pouco esse sentimento de pertencimento, de união. Eu trouxe um preâmbulo da Carta da Terra, que ele representa bastante o nosso contexto. Eu vou ler, tá? Aí vocês podem ir acompanhando aí comigo. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, ao mesmo tempo, grande perigo e grande esperança. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável, global, fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, como grande comunidade de vida e com as futuras gerações. Isso representa um pouco da ideia do projeto Uniflora e embasa esse nosso encontro, né? Tem mais muito, assim, a respeito disso. Então, os diálogos de quarentena, vocês puderam ver lá no flyerzinho, que tem 4 tópicos. Isolamento, comportamentos e perspectivas, desafios e desconstruções e ressignificações. Em virtude do nosso tempo, assim, não ser muito extenso, a gente, nesse primeiro encontro, vai focar no tema, na temática isolamento. E aí, eu trouxe algumas ideias e eu deixo aberto para que cada uma possa contribuir o seu ponto de vista, independente de formação, enfim, profissão, e acho que a gente está todo mundo pensando e reformulando várias coisas, e essa questão do isolamento, da quarentena, do distanciamento social, termos que a gente vem utilizando bastante, e óbvio que é importante a gente definir eles, assim, diferenciar, mas não é o nosso objetivo aqui. Mas a ideia é falar essa questão das experiências que cada uma tem tido, dos sentimentos, das necessidades, e isso não só individuais, mas assim, daqui a pouco eu tenho algumas experiências com a minha família, que eu sei que está passando por isso ou por aquilo, enfim, diferentes situações, sabe, de tanto regional, local, em termos de, enfim, mundo, assim, sabe, como é que a gente está sentindo com essa questão da pandemia, e também a ideia de tempo fora do tempo, tá? Então a gente discute, a ideia é que a gente possa discutir o isolamento e suas diversas perspectivas, tá? E uma delas é a questão das experiências, dos sentimentos, necessidades, e outra é a questão do tempo fora do tempo. O que seria isso? A gente teve uma pausa
de ritmo, a gente está vivendo um outro ritmo. Algumas pessoas sim, outras não, mas acho que no geral, né, todo mundo mais ou menos vivendo isso. E só que são diferentes contextos, são diferentes gerações, então, e daqui a pouco tem uma pessoa, por exemplo, a gente tem o exemplo da Luana, não sei se mais alguém tem filho, mas como é que mães estão se virando nesse contexto, nessa situação de isolamento, porque daí tem filho em casa, não vai para a escola, como que educadores estão lidando com isso. O exemplo da minha família, por exemplo, meus pais que são de mais idade já, né? Minha mãe, ela disse que não, mas ela é idosa, sim. Ela estava assim trabalhando muito ativa, daqui a pouco tem que ficar parada, e isso pode gerar diversas coisas, inclusive a questão de depressão, enfim, várias questões que é importante a gente possa conversar, trocar experiência, se auxiliar nesse sentido, sabe? Então, eu acho que agora eu posso deixar aberto, não sei se a Luana e a Tatiane ou mais alguém tem falar alguma coisa sobre isso. Olha só, Amanda, eu queria porque a gente também reforçasse, né, essa ideia de que nós não, a ideia aqui é um bate-papo, uma roda de conversa, Isso, uhum. não tem uma metodologia fechada, porque a ideia é de que a gente vai construindo esse caminho no fazer, né? Porque Exato. por mais que a gente tenha uma pauta, mostrou ali, mas essa ideia é que todo mundo vai, dentro do possível, o tempo é curto comparado, né? A gente podia, mas igual, 40 minutos dá para falar muito, e a gente tentar com essa coisa de dá para compilar tudo também, né? Isso. E a gente vai ter outros encontros, outros momentos. Então a gente vai também olhando. Nós três ficamos meio com essa no dia que a gente conversou, de que a gente também cuidasse muito assim aquilo que fosse apontando, que a gente achasse, também tivesse um olhar atento para as coisas que forem sendo apontadas, a gente guardar para as próximas vezes. Não é nada do que a gente talvez assim, passou batido aquilo, a gente não aprofundou. Não. Nós estamos com um olhar para depois, num dado momento, a gente voltar naquele assunto e aprofundar, porque se a gente está vendo que ele é importante, não é porque a gente deu menos tempo que ele não vai voltar, né? Exatamente. E assim, primeira vez que isso está acontecendo, é um primeiro movimento. A gente, quem tiver interesse, a gente pode seguir, só não sei ainda se vai ser semanal ou quinzenal, mas a ideia é que a gente siga nesses diálogos enquanto a gente estiver nesse período. Então, assim, bem livre, tá? É para ser leve, é para a gente conversar, quem quiser expor alguma questão, expõe. Então, assim, a gente precisa de mais peso, é para ser algo leve mesmo. Isso. Então, gente, posso começar relatando a minha experiência, então? Posso abrir a discussão? Bom, a gente estava até hoje de tarde, eu e a Amandinha, a gente conversou. Boa noite para todo mundo, né? Boa noite. E a gente estava falando dessa questão do isolamento, né? E da quarentena, e que, pelo menos para mim, ocorreu tudo muito abruptamente, assim, né? Num dia eu estava trabalhando full time, no outro dia eu estava em casa e já não podia mais sair, né? Então, eu senti muito no começo... O áudio... sempre esqueço do áudio. Que no começo foi muito bom. Assim, no começo eu parece que eu parei e consegui dar aquela relaxada, sabe? Dar uma parada mesmo na rotina necessária que eu tava precisando, assim. E, enfim, no começo foi legal, curtindo o filho, o marido, todo mundo em casa. E aí agora, assim, várias questões vão surgindo, né? Essa questão do tempo. Para mim é muito louco porque eu não saio de casa para trabalhar, mas eu termino cansada, porque eu trabalho filho, né? Claro, a gente tem casa e tal, e quem tem criança pequena tem que fazer almoço, tem que, né? Toda aquela rotina obrigatória e mais o trabalho que está sendo home office, né? Então, vou confessar que agora já passado um mês já, né? Que a gente, mais de um mês que a gente está em casa. Eu já me sinto cansada, mas ao mesmo tempo eu me sinto revendo muitas coisas, né? Que antes eu não conseguia perceber por não estar presente, principalmente com relação ao filho, até a mim mesma, né? Surgiram várias novas perspectivas, assim, que eu comecei a me reavaliar e pensar em coisas novas. Então,
essa parada, para mim, até o momento, apesar de eu não ter tido tempo ainda o suficiente para fazer tudo o que eu quero, eu acho que está sendo válida, apesar das condições, né? A pandemia não seria a melhor forma da gente fazer isso, mas enfim, é o que temos e temos que aproveitar o melhor, o lado mais positivo de tudo, né? E outra coisa que a gente estava conversando, né, é a situação nos diferentes contextos sociais, né? Eu falo de uma visão de que uma pessoa que está, claro, recebendo salário, que consegue fazer um home office, que, né, que consegue ir ao mercado, comprar e tal, né? A gente não está falando de uma situação... O áudio, Lu. Muitos brasileiros no qual muitos brasileiros se encontram, né? Agora deu para ouvir? Aham. Uhum. É que o meu microfone ele é muito ruim. E se eu tiro, vocês não vão me escutar direito também. Vai ficar muito baixo. E eu acho que esse debate é interessante, né? Porque a gente está também vivendo, ao mesmo tempo que a gente está vivendo né, a história da pandemia, vem junto uma crise econômica, né? Que, querendo ou não, afeta a maior parte dos brasileiros, né? E eu acho que essa discussão é interessante, assim. E também com relação aos sentimentos, né? A gente tinha conversado também com essa experiência de parar, né, abruptamente e rever várias coisas na vida. Para mim, de fato, por esse ponto de vista, está sendo muito válido. Apesar de eu ter uma preocupação global, né? Mas, para mim, está sendo dessa forma, assim. Eu não sei se mais alguém quer contar a sua experiência. Então, vocês me escutam bem quando eu falo aqui? Sim. Tá, então eu vou falar. Eu vou pegar o fio da Luana aí, né? Na verdade, assim, indo, né, falando da minha experiência mesmo, assim, eu acho, assim, importante a gente falar, né? A primeira coisa que quando parou, assim, tudo, foi, que é o meu espírito, né, que eu gosto muito de estudar, foi o meu espírito de estudar, né? Então, o primeiro, eu tenho uma certa condição diferenciada, eu digo porque das mulheres no geral, né, que eu sou sozinha, não tô casada, então isso é um certo, para certas circunstâncias é um privilégio, para outras não, né? Então, assim, de certa forma, esse tempo, né, me possibilitou eu poder aprofundar estudos e entender mais algumas coisas. Não tanto o que eu gostaria de estudar ainda, né, porque ao entrar na pandemia, a primeira coisa que foi querer entender, assim, eu tenho essa coisa, esse espírito meio da historiadora, eu quis entender como é que tinha acontecido as outras pandemias, a história das epidemias, como é que tinha acontecido esse processo, como é que a humanidade, os comportamentos, principalmente, eu como tenho uma coisa meio da sociologia, um espírito meio assim da sociologia, essa coisa de como é que eram os comportamentos, né, nos diferentes momentos da história, das epidemias, e como é que nós estávamos, né, nas diferentes partes do mundo, das diferentes classes sociais, porque uma coisa é a pandemia para o rico, outra coisa é a pandemia para o pobre, né? Então, essa realidade é completamente diferente. Uma coisa é uma pandemia para mim, Catiane, professora, funcionária pública, outra coisa é para Mariazinha, que é doméstica, que tem 4 filhos, mora no subúrbio, né, e tem que pegar 2 ou... É outra... Né? Então, assim, falar isolamento para Maria, que tá lá apanhando do companheiro dela, né? Que o companheiro tá bebendo mais, que as crianças, que tá um pandemônio, como a gente diz, né? Tentando entender, tentando me colocar no lugar da Maria, né? Eu sempre tento me colocar. Então, assim, ou que nesse momento não tá podendo fazer nem ser diarista, não tá conseguindo sair fazer as suas atividades, né? Então, também essa é uma realidade bem forte, né? Porque nós, assim, essa parte aqui bem pesada, né? Mas, assim, só para não fugir muito, né? Falando da minha experiência mesmo, foi um momento, assim, de eu retomar um projeto de vida que eu tinha, mesmo sem coronavírus, eu coloquei para mim que esse ano é o ano do autocuidado. Então, assim, o que foi para mim esse momento? É o momento de eu fazer coisas que eu não tinha tempo de fazer. Então, essa coisa do tempo fora do tempo me contempla bastante, sabe? Porque aí eu comecei o quê? A questão da alimentação, de todo um estudo sobre alimentação viva, produzir meu próprio alimento, produzir meu pão, produzir a minha salada, né?
produzir meus temperos, que já tenho isso há um bom tempo, né? Bem, já não é de agora, mas agora fortalecendo, ampliando a minha horta em casa, botando mais vaso, plantando mais coisa, porque olhando para frente, né? E nesse sentido, né, trazendo já aqui, para tentar trazer nesse sentido aqui o que aponta. Só um pouquinho, não sei porque meu telefone tá vibrando. A questão de que eu recebi um texto muito significativo do Ayrton Krenak, não sei se vocês viram, que o Amanhã Não Está à Venda, né? E que colabora e dialoga com essa tua carta da Terra, e tem tudo a ver com hoje, e era a minha introdução para a minha fala, só que eu saí falando, eu peguei no ritmo, que era essa coisa de que ele fala assim, um fragmento, né? O mundo agora está em suspensão, e nós não vamos sair dessa experiência da mesma forma que entramos. É como um anzol puxando para a consciência, um tranco para olhar o que realmente importa. E aí, assim, ó, eu agora não vou me deter muito falar de mim, mas vou abrir para outras, entende? Para a gente poder ir, né, por essa fala do Krenak, né? Essa coisa de a gente, de fato, talvez seja um tempo de a gente olhar para o que realmente importa. Esse é o meu ponto de partida para o nosso diálogo, sabe? O que realmente importa para nós, né? É esse mundo falido, esse sistema que não é agora que é uma crise, a crise vem bem antes, né? Mas que explicitou a crise, explicitou a violência, explicitou o controle, explicita todas as contradições, inclusive a nossa fragilidade humana frente ao micro-organismo como o coronavírus, né? Então, assim, eu acho que o ponto de partida o nosso ponto de partida, o que realmente importa, né? Nesse isolamento, o que é fundamental, né? E aí eu paro por aqui para nós poder dialogar. Obrigada. Só um minutinho. Eu vi que entraram mais duas amigas aí. Bem-vindas. Estão ouvindo? Oi? É Judite? Sim, a Judite é a minha amigona, minha irmãzona. Tá. Tudo bom? Eu estava aí aguardando. A Ju, e quem mais? E a Daia. Bem, as duas são bruxonas, duas bruxas. Tá. Estão ouvindo? Judite e Daia? Sim. Ok, então, bem-vindos. A gente já começou o nosso diálogo. A gente já estamos conversando sobre as várias questões do isolamento. Vou compartilhar de novo aqui a tela. E aí, cada uma está contando um pouco as suas experiências, alguns sentimentos, o que tem, de que maneira que enxerga esse tempo, né? Fora do tempo, digamos assim, que a gente está tendo. Não sei se a Mônica quer falar alguma coisa, Maria Carmen. Tranquila. Priscila. Estou com vocês, né, identificando com algumas questões, levantando algumas percepções, mas eu quero ouvir um pouquinho mais para poder falar também. Tá bem. Tá, ok. A Priscila? Eu também vou aguardar. Vai aguardar um pouquinho. Das mesmas angústias, assim, mas vou esperar um pouquinho mais. Então, eu vou dar uma continuidade, seguir falando um pouquinho, além da minha experiência. Pode falar. Não, eu ia dizer que se quiser, eu também posso falar, assim, eu ia esperar mais assim, pessoas que estão aqui, né, falar, mas também posso falar agora, se for o momento. Pode ser, tu que sabe, assim, é bem livre, tá? A gente não, como a Catiane disse, a gente não definiu, assim, uma metodologia específica, né? A gente tem essa pauta, esse assunto, e aí vamos desenrolando, assim, conforme, né? Também não quero deixar ninguém acanhado, se alguém quiser falar, eu fico aberto, senão eu dou a sequência aqui, eu não tenho eu só ia falar um pouco mais. Fechado. Nada é fechado na nossa Nada proposta. fechado, exatamente. Vou falar um pouquinho. Se eu falar mais, vocês me sinalizem, porque às vezes eu engato e tá? Eu também tentei fazer a mesma coisa, porque eu sou muito de falar. Vai embora, vai lá então. Tá, então assim, me chamo Mônica, né? Eu sou psicóloga,
de orientação psicanalítica, também sou mãe de 2 meninos, assim, já são 2 homens, mas eu ainda tenho minhas dificuldades de enxergar, que já se coordenam, né? Que estão passando um deles mora comigo ainda, o outro não mora mais, então eu não o vejo pessoalmente, já tem aí uns 40 dias, acho que isso é uma das coisas que pega bastante, né? Ter que estar longe das pessoas que a gente ama, né? Como uma forma de cuidado também, né? Entender que isso agora é cuidado, né? Estar longe. Acho que isso é uma das primeiras dificuldades, assim, emocionais que a gente se coloca, né? Até por se tratar de um vírus invisível, né? E que muita gente fala que, como não tem ninguém próximo a nós, ou algum conhecido, ou algum vizinho, enfim, que esteja adoecido, fica ainda uma certa ilusão, né? De que está muito distante da gente, ou que, né? Então, a nossa mente também, às vezes, busca recompensa ou um jeito de aliviar a angústia pensando por uma via sabotatória, né? Assim, de sabote contra a gente mesmo, né? Então, ter que lutar com isso o tempo todo já é um trabalho grande, né? E cansativo, assim, pensando nesses mais de 30 dias aí de quarentena. Mas aí, assim, né? Quando a Amanda falou da terra, né? Eu conheci a Amanda num ambiente de muita natureza, né? De muita terra, em Maquiné. Né? Eu sou uma amante, assim, da terra, da natureza, né? O lugar que me completa é a natureza. E não poder, assim, estar presa, né? Não poder ir para uma cachoeira, enfim, isso é algo que mexe bastante, assim, né? Não poder se conectar com a natureza de uma forma mais, assim, né? De energia, enfim. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz a quarentena, quem anunciou a quarentena para mim, por incrível que pareça, foram os meus pacientes, assim, que eu fui atender no dia 18 de março, acho que foi dia 18 de março, uma quarta-feira, fui para o consultório e nenhum paciente foi até o consultório. Todos entraram em contato comigo, me solicitando atendimento virtual. Então, ali eu já também estava assim, né, frenética no meu dia a dia, ouvindo sobre, né, sabendo que o Covid estava aí, enfim, estava se anunciando uma quarentena, mas ainda, né, tá, vamos por um dia de cada vez, vamos por parque. Travou. Ué? Oi? Oi. Foi da Mônica. Travou. Pra mim tá Então, funcionando. É da Daqui a pouco volta. Isso. Ah, pior. É. voltou? Voltou. Voltou, Mônica. Voltou? Voltou. Peguei o telefone na mão. Ah, tá. Oi. Não. É que... de novo. Tá travando. Voltou? Voltou? Tá. Acho que sim. Sim. Sim, voltou. Então, assim, quarta-feira, né, gente? Então, na quinta eu já me obriguei a ficar em casa e comecei atendimento online, né, via chamada de vídeo. E o jeito que eu encontrei, assim, né, de administrar essa angústia, essa ansiedade de estar impedida, né, de sair de casa, e pensando em tudo isso, né, eu moro em casa, acho que isso me coloca também num outro lugar de privilégio nesse sentido, assim, né, de ter terra em casa, né. Exato. Então eu tenho então eu tenho assim, eu consigo pegar um sol, eu consigo caminhar na terra, né, embora seja um espaço pequeno,
É um diferencial, né? Travou de Sim. novo. Pátio, né? Para quem tá Travou. Mônica, tá travando um pouco o teu áudio. em apartamento. Ah, tá. Oi? Acho que travou agora. Voltou. Fez até uma música. Voltou. Deu? Agora foi. Para mim aqui vocês está tudo ok. Eu consigo ouvir e não está travando. Acho que é o tempo também até isso, né? O tempo que vocês falam, né? O tempo fora do tempo, o tempo humano da fala humana que a tecnologia não capta, né? Uhum. Se a gente começa a falar muito rápido, a internet trava. Buga sistema. Buga. Olha o poder da nossa fala, né? E assim, né? O que eu tava... então, assim, o quanto, além de ter que desacelerar na rotina do dia a dia, a gente também precisa desacelerar até no ponto de se comunicar. Fiquei sem fone. A gente precisa desacelerar a última frase, Mônica, por favor. Não deu para entender. Exatamente assim, né? A gente tem que ter paciência nessa comunicação verbal via virtual, justamente pelo que está acontecendo aqui agora, assim, né? Trava, aumenta uma angústia, exatamente, uma paciência diferente, é algo totalmente novo, né? E que por mais, assim, né, a Catiane traz um dado bem importante sobre a história, né? Sobre outras de humanos, né? Em outras situações da história de isolamento, de pandemia, né? Enfim, mas o quanto assim nós desse século, dessa geração, né? Nós não temos registro psíquico dessa experiência de isolamento, né? Isso é algo totalmente novo para a humanidade, devido a essa ferramenta que a gente tem aqui agora, né? Ativa o teu microfone mesmo. Ficar isolado, ficar trancado dentro de casa, né? De uma forma global para a gente, né? O mundo parou. Uhum. E o mundo está conectado mesmo assim. Não Exatamente. Não é em como outras épocas que certamente houveram isolamentos onde se ficava muito no seu quadrado, né? A informação não era assim como é, né? Acessível. Mas só para complementar, gurias, da minha experiência, né? Eu acabei no primeiro final de semana da quarentena, eu ativei um canteiro de horta que tem aqui no meu pátio. E, olha, acho que foram uns 30 carrinhos de mão de entulho? Travando de novo. Adubo, certo? Travou de novo. Ai, que saco isso. Mônica, travou. Tá. Eu tô esperando voltar. Voltou? Voltou. Tá. Não era adubo, era entulho. Entulho? Uhum. Entulho. Assim, foi uma limpeza assim, né? Você limpou, tá? Né? Limpamos, aí reviramos a terra, foi um dia de trabalho, assim, né? E o quanto aquilo fez, assim, a gente colocar algo dentro de um tempo, né? Então, assim, preparar essa terra,
colocar a semente e agora acompanhar o crescimento dessa horta, né, que ainda vai demorar um tempo para ser consumida, mas que está ali como um diário, né, um diário da quarentena, assim, dentro de uma produção, né, botar a criatividade, assim, né, e fazer uso dos recursos, aquilo que a gente gosta, né, buscar o que a gente gosta e que não era possível de fazer devido à falta de tempo, né, porque assim, dá trabalho, né. Sim. Exatamente. Aí a gente entra numa outra ideia que é a concepção de trabalho, né? Se pensa que se tu não está trabalhando, se a pessoa não está trabalhando de carteira assinada, segunda a sábado, segunda a sexta, com aquele horário, com aquela rotina, a pessoa não trabalha, a pessoa é um vagabundo, não faz nada. É um termo bem chucro, assim, mas é o que a gente ouve. Chulo, mas é o que a gente ouve, né? E a gente sabe que não é bem assim, porque existem diferentes formas de trabalho. Em casa a gente também ativando horta. E até a própria cobrança, né? Tipo, eu no começo fiquei muito ansiosa por essa questão. Porque a gente está tão naquele mundo focado a produzir e estudar, e se preparar, e aula, e estudar cada vez mais. E de repente, quando tudo para e tu tem que dividir tua atenção com outras atividades, tu te dá pelo menos pra mim, me causou uma certa ansiedade, assim, né? Eu acho que deve ter causado em muitas pessoas justamente por causa dessa relação que a nossa mente já está formada, né? Parece que se a gente não está trabalhando, digamos, fora de casa ou produzindo, a gente não tá essa concepção de trabalho mesmo, né? Que mesmo de produção, né? Então, eu acho que a gente tem que rever também, né? Acredito. Sim. Eu acho que só queria partilhar uma coisa contigo. Tá ruim? Tá ruim. Mais ou menos. Vê se... Começa a falar, vamos ver se a gente consegue ouvir melhor. Vamos ver se você consegue me ouvir melhor assim? Sim. Tá. Eu tô com a imagem do computador e com o celular, porque as duas coisas não estavam funcionando aí. Tem algum grilo aí perto de alguma casa? Grilo não, mas cachorro tem demais aqui. Mas assim, ó, para dialogar sobre essa questão do trabalho, eu acho que uma das limitações que se apresenta é, de fato, a importância do trabalho como algo central, na verdade, na sociedade, né? Porque nós podemos falar de diversos tipos de trabalho, o alienado ou esse trabalho que ela, qual é o nome dela que estava agora falando? Luana? A Mônica. Não, a Mônica. A Mônica falou que é um trabalho orgânico, né? Que é essa relação direta com a natureza, né? É um trabalho que, de fato, nos produz, nos faz bem, como produzir um alimento, que é completamente no trabalho. Tá ruim demais. Tá dando microfonia. Celular perto de alguma coisa. Não sei o meu. Celular. Vou até tirar o meu de pé. Vou tentar desligar. Consegue me ouvir? Sim. Não? É que eu não escuto vocês. Sim. É que eu não escuto, eu não sei o que eu fiz que eu não consigo colocar. Vou ver se estamos ouvindo. Vê se agora deu. Deu. Ah, não. Ela quer saber se nos ouve, né? Ouvindo? Não tô conseguindo. Ô, Amanda, tira o compartilhamento. Não quer tirar o compartilhamento? Vou tirar, acho que ajuda, né? Deu, melhorou. Deixa eu ver o negócio aqui. A gente consegue se enxergar, entendeu? Não deu certo. Maria, segue falando aí, porque eu não tô conseguindo aqui, tá dando um... Tá. Mas então, essa questão do trabalho, de fato, é uma coisa que a gente pode discutir, porque isso que eu quis dizer é bem
que a Catiane começou a falar, mas não conseguiu concluir. A questão do trabalho alienado no qual a gente está, parece que programado, né? Sim. Programado para assumir isso e eu acho que essa quarentena e esse isolamento social fez com que a gente repensasse nesse tema, né? Porque, por exemplo, o trabalho são diversos, né? Que você pode fazer e que são possíveis no teu dia a dia, né? Mas essa coisa da cobrança, né? Principalmente, por exemplo, eu e a Amanda trabalhamos em instituição privada. Então, a gente é muito cobrado, né? Nós somos muito cobradas. Por diversos motivos, né? O áudio, Lu, aumenta um pouquinho. Ah, tá. E a ansiedade vem também muito por conta disso, porque se você não está produzindo, você não é, né? Às vezes você pode ser demitida, enfim, a gente não tem essa segurança, né? Exatamente. A gente fica nessa função, né, de não saber o que vai acontecer. Nessa função de não saber o que vai acontecer e tudo mais, né? Então, eu já me cobrei mais, agora eu já estou mais tranquila. Eu acho que eu faço o que eu posso, né? Eu não desprezo todos os meus afazeres que eu tenho que ter, né, durante esse período de quarentena e conseguir ficar mais tranquila, assim, bem mais tranquila. Mas, claro, a gente vive numa condição diferenciada, mas a gente estava conversando isso hoje, né, Amanda? A gente até falou, né, não vamos nem falar sobre isso, não vamos nem pensar para não causar ansiedade, né? Sim, a questão do trabalho é uma das questões que a gente fica, assim, numa certa agonia, numa insegurança, com medo, mas tem várias outras, então a gente tem que meio que saber lidar com tudo isso, né? Como que a gente lida com isso. E aí, às vezes, por isso que é bom essa aproximação, porque às vezes quem mora sozinho, enfim, eu já morei um bom tempo sozinha também, eu sei como é que a gente tá ali fazendo as nossas coisas, tudo flui, mas daqui a pouco a gente tá ali, entendeu? É bom a gente ter uma interação e compartilhar os sentimentos, compartilhar a vivência, para não ficar assim, ou melhor, para conseguir lidar melhor, eu acho, né? Aí externalizar mesmo, né? Externalizar, exatamente. Porque a gente fica sempre pensando, por exemplo, e conjecturando, né? Porque a gente não sabe muito bem quando vai voltar, né? E quando voltar, como será, né? Às vezes a gente fica nessa ansiedade também do como será pós-pandemia, né? Isso. Porque todos esses eventos, guerra, pandemia, enfim, sempre geram uma mudança muito brusca, né, na sociedade, né? Porque acelera muito o processo, né? Então, é uma coisa que eu, pelo menos, né, me questiono bastante, assim, fico pensando muito. Ô, Luana, para mim a pior das hipóteses é nós voltar com mais medo, na verdade, né? Essa palavra, nem gosto da palavra muito, né? Mas essa questão da gente voltar, passar por toda essa experiência, que é uma experiência social, coletiva, voltar pior. E nós voltarmos no mesmo ponto que nós estávamos antes do corona, sabe? Eu acho que o desafio, não que nós vamos fazer uma revolução, tipo, da noite para o dia, não é nesse sentido, né? Mas eu acho que o corona, a pandemia, o isolamento, ele nos coloca um grande desafio, que na verdade que vai ter isso já, né? A médio prazo nós vamos ter, para amanhã já nós vamos ter que já ter totalmente outros hábitos, diferente ao estar na rua, à higienização, a todo um conjunto, porque na verdade que nem a gente não é só o corona, né? O corona é um dos vírus dos muitos que, se nós não mudarmos a nossa forma de estar no mundo, nós tendemos a nos auto-extinguir, né? Não vai ser um processo, vai ser um processo que nós mesmos, enquanto espécie, vamos se auto... Sim, concordo plenamente. É bem isso. Sentido, né? Então, assim, eu acho que o isolamento ele está servindo para a gente aprender algumas coisas que talvez meio que uma sacudida para a gente se acordar. Não sei se não é infelizmente não é todo mundo que está conseguindo ter essas condições, né? De talvez de construir uma consciência. Não.
não é nesse sentido, mas para muita gente, para algumas pessoas, né? E para muita gente, a gente está conseguindo parar e olhar, principalmente para externalizar mais ainda as contradições. Sim, com né? certeza. Mas Por exemplo, infelizmente, é aquilo que a gente estava falando da questão social, né? Infelizmente, nós somos, quer dizer, felizmente nós somos privilegiados, mas eu também digo infelizmente porque a maioria, né, da população não vive nessa condição que a gente vive, né? E a gente sabe disso. Então, de fato, para atingir a consciência, para atingir essa consciência, esse nível de consciência que na qual a gente está falando, a gente tem que estar muito confortável. Eu digo muito confortável em questão de comida, fisicamente, né? Bem abrigado, bem alimentado, uma casa razoável, né? Até alguém levantou a questão de morar em casa, né? Pô, eu também moro em casa e eu dou graças a Deus todo dia de, meu Deus, ainda bem que eu moro em casa, porque imagina em apartamento, sabe? Claro, você mora, você vive, mas assim, a gente que mora em casa, a gente sabe que a gente tem mais liberdade, né? Liberdade na questão, tu tem a rua, pelo menos, que tu pode sair, fazer uma horta, tu pode jogar bola com teu filho, enfim. Então, a gente vive de fato em condições privilegiadas e faz com que a gente consiga refletir mais sobre os assuntos, né? Mas, inclusive esse momento, né? Inclusive nesse momento, claro. Nos permite, nos possibilita. Nos permite, inclusive, dar valor para aquilo que a gente tem, que a gente talvez nunca tivesse dado, entendeu? Exatamente. Talvez a gente nunca tivesse... Acho que o ponto mais forte que tem é a centralidade da discussão principal, a gente se dar conta da vida. Justamente. Da vida. Parar, assim, é como Justamente. se fosse, não precisa, tu parar e a vida te confrontando a partir da morte. Entendeu? Justamente, justamente. É bem isso. Mônica, ia falar alguma coisa? Não, eu tô ouvindo vocês, assim, né? E me ocorre algumas questões, assim, sobre autocuidado referente a essa situação da quarentena, né? Porque, assim, o momento em si só, assim, por si só, né? Ele já é um momento de extrema, assim, ansiogênico, né? Que levanta aí sensações, emoções, enfim, de diversas ordens, né? E, claro, cada pessoa vai reagir ou, né, vai se haver, né, com aquilo que ela já tem, né? Então, assim, botando num esquadro, assim, né, numa ideia, né? Uma pessoa mais deprimida, ela vai deprimir mais, né? Uma pessoa que mais ansiosa, né? A ansiedade pode elevar, né? Mas, assim, independente, né? De qual característica, porque todos nós temos ansiedade, características mais depressivas, né? Que a gente chama a Catiânia, né? Catiânia? Isso. Falou sobre vida, sobre morte, né? E todos nós, seres humanos, a gente tem pulsões, né? Pulsões de vida, pulsões de morte, né? Num sentido não concreto, né? Mas num sentido simbólico de psiquismo. Travou. Né? De energia. Mônica, travou um pouquinho o teu áudio. Estou esperando. Tá, voltou. Então, assim, né, ouvindo vocês, né, que são da educação, né, e estão aí se havendo também com as questões mais... eu estou ouvindo muitas preocupações, né, que estão ok, estão corretas, né, mas essas preocupações referente como vai ficar o mundo, né, como está como que tá as pessoas num geral, né? Essa preocupação que vai para Tá travando um pouquinho. Né? Travando.
Travou o áudio. Mônica? Acho que ela... Tô esperando. Tá. Travou tua imagem, acho que não sei se o áudio tá ok, consegue ouvir? Às vezes, Mônica, se você tirar a imagem, tirar a câmera e ficar só com áudio, às vezes pode ser que te auxilie para você falar, entende? Não adianta. Acho que ela... Voltou? Voltou com um delay, com um eco, não sei qual é o que está acontecendo. Talvez seja da internet. Acho que a internet a minha também deu problemão aqui de antes. Mas acho que a gente conseguiu abordar, enfim, vários aspectos, assim, né? Mesmo que sucintos. A gente falou questões de trabalho, questões de diferentes formas de trabalho, essa questão de também a gente está com o tempo e agora o que fazer com esse tempo, ou de que maneira a gente pode aproveitar, reconhecer, se reconectar com nossa própria casa, nosso lar, ou até com as pessoas que a gente... Mônica, eu pulei um pouquinho já para a gente ir encaminhando, tá? De que maneira a gente pode se reconectar com as pessoas de uma outra forma. Aí a gente fala um pouquinho também traz a ideia da tecnologia, como ela vem sendo utilizada para facilitar essa aproximação mesmo que distante, né? Essa aproximação virtual, essa conexão que não deixou de existir e tomou uma outra forma, e que está diminuindo, encurtando a distância que o isolamento, os sentimentos que esse isolamento provoca, as relações sociais que estão implicadas nesse processo. Então, acho que a gente conseguiu trazer mais ou menos um panorama geral do que era o objetivo mesmo, assim, a gente começar um diálogo, esse diálogo mais plural. Né? Dar uma introdução. Exatamente, uma introdução. A gente conseguiu introduzir essa temática, trazendo diferentes aspectos, diferentes pontos de vista, e realmente tem várias perspectivas, questões psicológicas, questões econômicas, sociais, de relações, de inter-relações, o nosso como é que eu posso dizer, como é que eu posso falar? A nossa relação com o tempo, com a vida, porque eu acredito que tenha mudado, pelo menos para mim, mudou bastante a percepção de várias coisas. Às vezes eu fico parada, assim, pensando que, na verdade, olha a importância que a gente dá, e realmente tem essa importância, né? O trabalho, nossa vida, ele ocupa a maior parte do nosso tempo, e tira aquela jornada, a gente fica assim, opa, e agora? Entendeu? Mas a gente dá uma nova cara, repagina essa questão e vê que o trabalho, da forma como a gente pensa, às vezes não é tudo, é muito importante, é boa parte, mas assim, não é tudo que importa. Então a gente tem um resgate de valores, eu acredito também nesse momento. E essa é a ideia, que a gente possa resgatar esses valores, compartilhando experiências, pensando de uma forma local, mas também plural, mas global, né? Porque é o mundo inteiro falando sobre um assunto, e às vezes tem alguns assuntos que ficam meio escondidos nessa pauta, né? E que a gente também precisa se preocupar. Então são várias questões, mas também não precisa se preocupar a ponto de deixar aquilo tomar conta da tua vida e ficar só assistindo noticiários, só ficar lendo, focado só naquilo. E sim perceber, o que significa isso, tentar fazer essa análise um pouco mais, não sei qual é a palavra, sensata, talvez, ou com... Mais equilibrada, né? Mais equilibrada. Aprender a discernir, mas é para aprender a discernir, Amanda, para a gente produzir esse processo. Eu acho ótimo, né? Nosso diálogo aqui é maravilhoso. Nós temos essas condições, né? Mas a maioria das pessoas que não tem essas condições de poder fazer,
discernimento. Um exemplo disso, falou muito bem, né? Da questão de tu poder ler, poder selecionar. Se tu vai pegar, né? A gente tem uma ferramenta que é interessante, que é a internet, mas as pessoas não sabem usar a internet de uma forma criativa, por mais que seja tu usa a internet um controle imenso, a gente é totalmente controlado, mas no geral, se pegar e colocar, ela vai reproduzir a cultura de massa, que é o quê? Olhar Facebook, olhar Instagram, olhar Twitter, sei lá, né? Mas a gente não vai conseguir ampliar por mais que seja um isolamento social, a gente não tem uma educação voltada para criatividade, né? Infelizmente, né? Acho que desculpa eu trazer essa. Mas todas essas questões que vão aflorando, que a gente vai puxando esses ganchos, compõem isso que a gente está conversando, né? E acho que por uma introdução, por um primeiro encontro, a gente conseguiu trazer várias coisas. Inclusive, tem várias coisas que eu anotei, que eu achei que eu ia acabar falando. E vocês mesmas trouxeram assim, a questão da tecnologia, a questão do trabalho, a questão da ansiedade, dos novos comportamentos, da mudança de tudo, da nova relação com a higiene, com a alimentação. Que agora a gente sai de máscara, a gente, antes de sair, lava a mão com sabão até o cotovelo, taca ali álcool e vai para o mercado e volta, sanitiza tudo ali com... Toma um banho. Toma um banho, a roupa... Lava a cabeça. Lava a roupa, lava a cabeça. A gente já tinha a ideia antes de nem entrar de calçado em casa, agora isso ficou mais forte ainda. Então, aqui assim, em casa também. É uma mudança de comportamento e que a gente vai... Tem coisas que não voltam, né? Coisas que não tem como voltar. Então, a gente vai levar isso daqui para frente, né? Isso aí. Esse tipo de comportamento, né, Amanda? Esse comportamento de higiene, né, que a gente tem utilizado agora como regra, né? O quanto esse comportamento, antes da pandemia, era considerado uma patologia, por exemplo, né? Sim. Obsessiva, né? O medo do contágio, né? E o quanto agora todo mundo, né, tá tendo que se haver com um jeito de funcionar patológico, né? Adoecedor, né? O contato humano se tornou perigoso. Sim. Bem isso. Antes, quando eu estava falando, assim, acho que só para encerrar o que eu estava trazendo sobre a questão da ansiedade, né? Uma dica, assim, né? Algo que eu tenho colocado assim de uma maneira geral enquanto saúde mental, pensando nisso, né? Pensando que estamos tendo que ficar patológicos para ficarmos vivos, né? E para proteger a nossa família e com quem a gente mora, né? Mais do que nunca, a gente precisa promover autocuidado e autocuidado mental, né? E isso dá muito trabalho, né? Quando se fala em trabalho laboral, fala de identidade, né, de profissão. Mas o quanto cuidar de si, né, amparar as suas angústias, os seus medos, o si, né, o eu, né, o quanto isso dá trabalho, muito trabalho, né? Então, se tu tem um filho pequeno, trabalho em dobro, porque é o teu psiquismo para ti e tu tendo que emprestar o teu filho para a criança, né? Trabalho em dobro. Se tu tem alguém em casa que tem um nível de ansiedade mais elevado, tu também tem que emprestar um pouco da tua capacidade de suportar a experiência para que o outro consiga suportar o que está se passando. Então, assim, é muito trabalho. É trabalho diário, né? É acordar e pensar numa rotina, porque agora a gente só pode pensar no hoje. Pensar no amanhã é muito ansiogênico, é adoecedor, né? Pensar que o mundo está sofrendo, que tem pessoas em vulnerabilidade, né? A gente sabe disso. Só que pensar nisso sabendo
que não dá para fazer nada no sentido laboral, né? No sentido de poder ir até lá, é muito ansiogênico, nos maltrata, né? Então, nesse sentido que eu deixo aqui para vocês, assim, essa dica, né? Cuidem, né? Prestem atenção no nível de ansiedade de vocês referente ao que vocês estão projetando de medo num sentido para fora, né? Para fora da casa de vocês. Porque o que a gente está tendo que lidar, né? Porque eu me incluo aí, né? O que a gente está tendo que lidar com a nossa casa corpo já está dando muito trabalho, né? Então, pensando com a nossa casa e a nossa família, mais ainda. Né? Então, não que a gente não vai, o que eu quero dizer assim, não, que a gente não vai pensar, né, nas pessoas, enfim, não é que a gente vai deixar, não é egoísmo, não é nesse sentido, né, mas poder prestar atenção no quanto isso daqui a pouco pode adoecer, né, cada um, assim, é se perceber, né, mais do que nunca se perceber e se autocuidar para poder estar aí. Legal, é verdade. Boa dica, obrigada. E aí, falando em dica, nós falamos de desafios, falamos de mudanças de comportamento, talvez perspectivas e ressignificações a gente consegue fazer num próximo encontro. E aí a ideia é a gente ir finalizando. Na verdade, a nossa reunião era para ser de 40 minutos. Aí eu recebi uma mensagem do Zoom aqui dizendo que a gente ganhou um bônus, enfim, que a conversa não ia ser finalizada em 40 e que eles dariam mais tempo. Até dei um print aqui para ver, para entender o inglês ali, que eu não traduzi direito, mas eu entendi que a gente ganhou tempo. Então, isso é bem legal, né? E aí, no final, a ideia era que a gente pudesse, quem quiser dar alguma dica de documentário, de leitura, e aí a gente vai encerrando, e aí eu vou enviar alguma mensagem no WhatsApp ou Instagram para falar se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, se vocês quiserem dar alguma sugestão também, e temas que a gente possa estar conversando. Porque, como foi a nossa primeira edição, é tudo muito novo, novidade, então que seja uma construção coletiva. E aí, alguma dica? Alguém tem alguma dica? Eu tenho, uma dica que é, na verdade, de uma live que foi gravada na CNN Brasil, com o Leandro Carnal, achei bastante interessante. É uma live de 1h50, se eu não me engano. E, assim, às vezes, né, tá à noite, ao invés de ver um filme, veja a live. A live é bem interessante, trata bastante da atualidade. Eu considero o Leandro Carnal, pelo menos, um cara bem sensato, ele é bastante contemporâneo também, tem umas discussões bem contemporâneas, né? Essa é a minha dica. Obrigada. Essa semana. Tá. E eu, assim, para mim, até do que eu organizei, eu vou brincar para vocês, porque eu sou muito... Agora, a Mônica me matou a charada. Eu sou hiper ansiosa, né? Então, o que eu organizei era uma pilha de coisas, mas eu não falei nada do que eu organizei. Falei sim, mas não, né? Mas, assim, o que embasou, assim, já há um bom tempo me tem embasado e tem me feito avançar no sentido da ansiedade, de acalmar, exatamente nisso que a Mônica falou, de me acalmar, de entender, né, como eu digo sempre, fazer do limão uma limonada, né, pra gente poder, né, não sei, essa perspectiva tem algumas coisas que me ajudam bastante. Um deles é são podcasts, né, que eu escuto, que daí enquanto eu tô lá no pátio trabalhando na terra, ou eu tô na cozinha fazendo comida, eu tô escutando e eu me sinto que tá me alimentando, né, assim, no sentido um é o autoconsciente, né, talvez vocês já tenham visto falar, né, que é bem bacana, assim, que trabalha bem, gosto bastante, né, e um outro é o Mamilos, né, que é bem famosão, assim, né, que é de duas meninas, né, que tocam, um dos podcasts mais famosos, e os últimos que elas fizeram tá bem bom, assim, né, os últimos que tem a ver com o corona, isolamento. E
de canal de YouTube, que eu gosto bastante, né? Também gosto da psicanálise, tem o Christian Dunker, que é um psicanalista social, né? E até essa semana ele lançou, inclusive, um relacionado à questão do isolamento, a semana passada era para os professores, e essa semana é para os pais, né? Ele sempre contribui bastante, ele trouxe várias reflexões, inclusive, relacionadas à questão do isolamento, ele vai trazendo um pouco desse processo, né, que eu acho bacana, ajuda a entender que essa coisa do isolamento também, do cuidado que a gente tem que ter com o mental, essa produção, uma série de coisas. E na questão, assim, mais acho que assim, que era uma outra coisa que eu olhei, era também era um podcast que é Durma Com Essa, que é um podcast que às vezes tem assim, eles fazem um pouco um panorama, e tem um que depois eu posso até mandar para vocês, assim, que é só sobre as coisas boas que têm acontecido, porque assim, a gente fica assim, muita notícia. Eu também tenho feito uma coisa, muita notícia ruim. Esse é só sobre as coisas interessantes e fantásticas, experiências que estão acontecendo. E tem um Mamilos também que fala isso, que também tem a mesma coisa, de iniciativas, mudanças de comportamento, numa perspectiva do que a gente tem certeza, que nós todas que estamos aqui projetamos, que é um outro mundo possível, né? Com outras práticas ecossustentáveis, com outro tipo de consumo consciente, aí vai longe, né, nessa. Sim. Então é bem bacana. Bom, né? E para finalizar, assim, ó, uma outra dica daí eu não cheguei a botar aqui, mas eu posso depois mandar para Amanda e a Amanda mandar para vocês. Eu compartilho, né? Que é assim, ó, os 10 conselhos, é religioso, mas assim, não tem, é uma coisa assim que tu tem que, a gente também tem um momento, talvez, de a gente aprender a olhar as coisas e se abrir para as coisas diferentes, que são os 10 conselhos das Carmelitas Descalças, né, que elas dão para períodos de isolamento. É genial, sabe? Eu acho, assim, super bacana, né? Que coisas que têm a ver com isso que nós dialogamos hoje, fortalece, e não é dica, assim, são coisas que são postura para a própria vida, sabe? Tá. É isso. Legal essa ideia, show de bola. Então tá, acho que finalizamos assim. Agradeço a participação de cada uma, né, por estar junto aí nessa empreitada. Espero que tenham conseguido aproveitar, cada uma de sua maneira, o que foi necessário. Agradeço as contribuições também. E acho que é isso, então. Obrigada, gente. Vamos finalizando. Tá? Valeu, Amandinha. Semana que vem ou na outra a gente se fala. Tá bom? Tchau. Tá bom. Cuidem-se. Valeu, meninas. Beijão para todas. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Como é que sai agora? Que eu não sei como que sai disso aqui. Live Meeting. Live Meeting. Tem no cantinho da tela, tem o Live Meeting. Tá, daí só ela Live Meeting sai. É sair da reunião. Tchau, Amandinha. Tchau, vou esperar todas sair. Só ficou eu, Tchau, Amanda. Tentando sair. Então tá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.